Pronto. Olha aqui, gente. Então é o seguinte: o que eu vim conversar com o Roberto é o seguinte: muitas pessoas têm em casa cultivo, a gente fala de pafiopédia, de sapatinho, o pessoal fala assim: ah, isso eu tenho umas toceiras enormes em casa, isso cresce com uma facilidade enorme, é muito fácil e tal, mas a maioria das pessoas então vai mostrar esse pafiopédilo aqui, que é o liano, ou então o insigne, que são pafiopédilos, se não me engano, isso é da Índia? Sim, Isso da Índia. é um cruzamento de Spicerianum com Insigne. Natural. É um Isso. cruzamento natural. Mas é uma planta de cultivo extremamente fácil, ela se adapta bem a qualquer cultivo. Aí a pessoa, por ter esse tipo de planta e meio que deixar isso para lá e a planta virar uma toceira enorme, aí a pessoa pega um pafiopédio complexo desse tipo, Sim, não é? né? E acaba apanhando, porque o cultivo é um pouco diferente, não é a mesma coisa, tá? Embora não tenha tanta diferença, esses dois estão sendo cultivados no mesmo ambiente. Então eu lhe pergunto, Roberto, qual é a diferença entre esses aqui e esses aqui? Eu sei que Nenhuma. existe... Como nenhum? O que acontece? Tem dois tipos de cultivo, tá? Você tem o que se chama de folha lisa, ok? Que são todos os páfios que tiveram seu início em insigne, em liano e coisas assim. Folha lisa significa Folha que lisa. não tem... E depois você tem o que se chama de folha machetada, ok? Que são de regiões mais baixas e mais quentes, ok? Enquanto isso aqui tolera temperaturas bem mais baixas, aqui chega a fazer 3 graus, tá? Então eu não preciso me preocupar com absolutamente nada, ok? Com essa aqui, porque ela cresce nas falésias, perto do mar, não é? Myanmar, Tailândia, etc. Ela precisa de 14 graus para cima. Aqui o que aconteceu? Eu só fui trabalhando com plantas que não sofriam com frio. Então eu fiz toda uma linha de plantas de folha machetada que aguentam o frio. Agora, para quem mora aqui no alto, quanto mais a folha for lisa, melhor, porque ela aguenta o frio. Agora, o inverso no verão, tá? Quando faz muito calor, elas detestam. Essa, assim, acima de 29, 30 graus, ela começa a reclamar. Nós temos ventilação, isso aqui fica todo aberto, mas isso aqui, como ela cresce ao nível do mar, ela vai até 35, 36 graus sem menor problema. Engraçado, eu sempre acreditei, Sim. dentro da minha burrice, eu sempre acreditei que eu sabia que havia os machetados Sim. que aguentavam um pouco mais de calor, mas Sim. eu jamais podia imaginar que podia se aguentar, por exemplo, um clima do Rio de Janeiro. Isso dá para cultivar no Rio de Janeiro? Tem muitas pessoas que cultivam no Rio. Então, tem muitas pessoas que cultivam no Porque, Rio. engraçado, esse aqui é folha lisa, mas o pessoal cultiva isso em quase todo lugar. Ela tem uma coisa que aconteceu, que acontece em muitos híbridos primários, que se chama hybrid vigor de híbrido primário. Então, quando você pega duas espécies que já são bastante fáceis de cultivar e têm bastante força, ao cruzar, você torna elas mais resistentes, ok? Então, aqui, qual a minha intenção aqui? Vou botar isso aqui. Deixa eu colocar ela aqui de Isso. volta. Qual a minha intenção aqui? Aqui não tem aquecimento. Antigamente na Aranta havia uma estufa aquecida para a folha machetada, não é? Então, aqui não compensa. Então, eu preciso ter plantas que aguentam, tá? Desde 3 graus até 35 graus. 35 graus aqui em Teresópolis acontece talvez, o quê? Uma dúzia de vezes. Bom, é muito raro. Dizem que no Alasca também não acontece, mas tá acontecendo. Vancouver estava com 50 graus. Exatamente. E a mesma coisa, assim, esse frio nós tivemos 2 semanas atrás, chegou a 2 graus, tá? Se for eventual, não tem problema, né? Então, desde que o dia aqueça bem, aí tem o plástico abaixado, aquece bem, a planta volta a se recuperar. O segredo, o que eu faço no inverno, a água aqui é extremamente gelada, chega a doer a mão. Então, eu aqui tenho um aquecedor de gás. Então, o que eu faço? Eu quebro esse gelo. Com isso, eu não interrompo o crescimento da planta, ok? O páfio, diferentemente das catleias, cymbidiums e tudo, não tem pseudobulbo, né? Então, você vê, você só tem esse leque, que você quer bem saudável, limpo, etc. A planta nunca para de crescer. Diferentemente do cymbidium, que tem seu repouso, a catleia, que tem seu repouso, etc., ela não tem repouso. A única coisa que acontece quando a água gela demais ou quando faz muito frio, ela retarda um pouquinho. Mas ao aquecer a água, eu ganho 1 ano no cultivo dela. E tá? pelo que eu entendo de planta que não tem pseudobulbo, essa é uma planta que não gosta de secar.
ela nunca seca, ela detesta. Isso é a única coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Como ela não tem pseudobulbo, quando você perde as raízes, a planta sofre demais, não é? Então, e é difícil recuperá-la. Então aqui nós regamos no inverno mais ou menos uma vez por semana, indo para a primavera 2 vezes por semana. No verão pode até ser de 2 em 2 dias se fizer muito calor, mas é uma rega rápida, ok? Uma vez eu vi o pessoal botando isso em baciazinha com água no pé. Isso Não, precisa. de jeito, não, só né? o Fragmipedium. O Fragmipedium O gosta de água. Fragmipedium gosta de água porque na natureza ele cresce em barrancos de musgo. E então ele tem água, não é água parada, água em movimento o tempo todo. Esse é o grande erro, tá? Então aqui não. Assim está sempre úmido. O que você quer é você ver as raízes aqui. Nós vamos tirar, nós vamos mostrar. Eu vou desenvasar você para mostrar o que são raízes saudáveis, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu fiz uma pequena amostragem de páfios que eu vou levar adiante. Pela cor, não é? Pelo tamanho da flor. Assim, o meu trabalho é tentar inventar coisa nova o tempo todo. Né? Um comentário que eu faço, por exemplo, sobre a variação, né? Tem Sim. muita coisa diferente. Sim, Uma das sim. coisas de variação, pelo que eu sei, páfio não tem clonagem, não existe clonagem. Existe hoje em dia. Já estão fazendo clonagem? Já estão clonando. Tem alguns páfios clonados na Holanda. É um processo complicado, demora muito, às vezes chega a não florescer. Estão aperfeiçoando, né? Cada vez mais você tem mais páfios clonados, mas para mim, eu gosto dessa diversidade, não é? E meu grande prazer, podemos andar até a bancada? Vamos. Então, Tá um barulhão aqui, o vizinho aqui do lado resolveu fazer obra aqui, fazer uma agressão à natureza, tá derrubando a mata para fazer um condomínio. É um horror, mas fazer o quê? Então vocês vão ter que me aguentar com um pouquinho de barulho aí, viu, gente? Vamos lá. o que nós temos? Aqui nós temos um cruzamento. Coisa fantástica. É um cruzamento de uma espécie chamada Páfio sucaculi, não é? Com Páfio macabre. E então, o que eu queria? Eu queria uma planta que fosse bem robusta, não é? De fácil cultivo e de fácil floração. Essa aguenta calor, pelo menos. Essa aguenta calor e aguenta o frio daqui, ela não mela nem nada. A grande coisa que aconteceu aqui, isso é importante quando você faz o cruzamento, é você ter essa coisa uniforme na qualidade, não é? Você não tem nenhuma planta ruim. E são tudo de semente, essas plantas? Tudo de semente. Aqui eu separei algumas, vocês podem ver. O que eu gosto do páfio, que as pessoas esquecem, é que quando ela está sem flor, você tem uma planta muito bonita. Ela é decorativa, né? ela Então, é linda. Ela é decorativa. E ela ocupa pouco espaço e ela vai muito bem dentro de casa, né? Essa é uma planta que pode ser cultivada no windowsill, quer dizer, numa Sim, janela. numa lugar bem janela claro. com maior tranquilidade. Ela não quer sol, né? Você não precisa de sol, você só tem que ter uma incidência de boa luz, mais nada, tá? Sol queima a planta, isso é muito importante. E me explica uma coisa, ela vai chegar na época, ela vai florir nessa brotação. Sim. Essa brotação não floresce mais, aí ela vai vir vai do dar lado. uma brotação. E eu vou mostrar isso aqui. E a tendência é entorcerar. É entorcerar, eu vou mostrar isso aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou marcando, eu estou segurando para mim. Essa aqui já deu 1, 2, 3, 4 leques novos. Então, ano que vem, eu vou ter 4 flores num vaso que tem 11 centímetros. E flores que duram até 2 meses. Pois é, isso, a durabilidade do páfio é fantástica, né? Ela dura, né? Eu vi páfio durando 60 dias, Exatamente, 70 dias. até 2 meses. E aqui eu separei algumas. Assim, as melhores estão na exposição, mas você tem algumas flores gigantes, não é? Então, mas o que eu queria era justamente isso, né? Uma qualidade, você vê, nenhuma igual à outra, mas todas têm seu valor. Todas são muito bonitas. Tenho feito muito cruzamento com essa, por ela ser tão fácil de cultivar, tá? Ok. Então... Bom, nós vamos falar com a Fernanda. A Fernanda vai dar umas aulinhas pra gente também sobre aqui. Cultivo. Porque a gente quer ver o seguinte, o pessoal, Paphiopedilum não é uma orquídea epífita, isso não é uma planta de árvore. Sim, é uma planta que dá no chão, só que quando a gente fala chão, no local que ela não vive no barro ali no chão, ela vive numa matéria orgânica. Exatamente. Que fica ali. Eu vou te interromper. Tem várias formas como ela cresce. Ela cresce ou em pequenos bolsões de humus
nas falésias, tá? Mas é um humus bem arejado, então a água escorre. Essas que são tipo Paphionidium, Bellaculum, etc., como elas crescem nessas falésias de pedra calcária, nós usamos um pouco de calcário para ajudá-las a crescer. Os não é? chineses são assim, armeniaco, também, eles apreciam calcário. Calcário, né? Então, o resto, o que nós fazemos? Aqui vocês vão ver o substrato que nós usamos. Nós tentamos imitar essa matéria orgânica. Então, usamos uma mistura de casca 1, pedrisco Casca e de músculo. pinos número 1, aquele Vou fininho. mostrar, aqui, vou mostrar, tá? Ok. Então, você quer uma coisa muito bem drenada, mas que consiga segurar a água, né? Então, você não quer o que acontece muitas vezes com casca maior e tudo, a superfície seca e lá embaixo está muito molhado. Aqui é sempre por igual. Eu tento manter uma umidade por igual. E eu preciso encher o vaso com raiz. E a outra coisa extremamente importante que vocês têm que lembrar, o vaso tem que ser pequeno. Sapatinho detesta vaso grande, ok? Ele não consegue consumir a água dentro do vaso, ele não consegue consumir o adubo, então o nitrogênio vira ácido nítrico e acaba queimando as raízes, não é? Então aqui, e outra coisa importantíssima, nós trocamos o substrato de 2 em 2 anos, às vezes de ano em ano, ok? Então, eu sabia que Páfio, ele não tolera ficar... Muito tempo. A expressão em inglês que é pot bound, preso no vaso. Preso no vaso. Aqueles mais comunzinhos, o pessoal larga ele no vaso um tempão, mas esses Páfios um pouco mais sofisticados, eles precisam de substrato novo, porque a casca de pinos, com o tempo, a acidez aumenta, ele começa a decompor, arejamento cai e a planta vai entrar em declínio. Então, lembra de trocar. E aí a Fernanda vai mostrar pra gente como é que a gente faz isso. E última coisa é sobre adubação, né? Que isso é sempre importante. Nós adubamos a 60% do valor recomendado, ok? Só adubo químico? Só adubo químico. Não uso adubo orgânico. Eu já experimentei, às vezes eu pego um lote e eu experimento, não vejo muita diferença. Com adubo químico, 20-20-20, eu tenho um controle absoluto. Mas diluído a 60%. A 60%. Então, em vez de ser 200 ppm de nitrogênio, ele vai para 120 ppm de nitrogênio. Em torno de meio grama de adubo 20-20-20 por litro d'água. Exatamente, 0,6. Então, 600 isso é toda gramas semana ou... a cada terceira rega. A cada terceira rega. 2 vezes água, 1 vez adubo. Isso é muito importante, assim você evita acúmulo de adubo dentro do vaso, não é? Então você evita danificando as plantas. Outra coisa que eu faço, na dúvida, assim, tá fazendo muito frio, na dúvida eu espero um dia a mais, ok? Assim, já vi isso acontecer muitas vezes, porque eu tenho que regar toda quarta-feira. Não é verdade. Se estiver chovendo durante 2 semanas, ela é capaz de ir 10 dias sem receber água. Ela aguenta, ok? Desde que ela esteja bem enraizada. Não é uma coisa fixa, é uma coisa de bom senso. Você tem que lembrar, o vaso, como vocês veem aqui nas bancadas, os vasos são sempre pequenos. Então a tendência é secar com um pouco mais rapidez. Tá? Okay. Vamos dar uma olhada lá. A luminosidade é basicamente essa. É igual Phalaenopsis, tá? A luminosidade é igual Phalaenopsis. No verão tem uma camada de sombrite para escurecer. E o que você quer, não é? Aqui vamos descer aqui. Olha que espetáculo. Essas folhas, né? Super fortes, não tem mancha. Bom, okay? aí entra uma pergunta. Sim. Doença. O que mais acomete? Qual é o seu problema? Ácaro? Ácaro, ok? Qualquer acaricida resolve. E com o excesso de umidade e frio, de vez em quando você tem problema com pintas pretas, bactéria, fungo, que é um fungicida, resolve com maior facilidade. Okay. Ela não pega vírus, Páfio não pega vírus, tem essa grande vantagem, tá? Um dos motivos também de não transmitir vírus é porque como as plantas são feitas de semente, exatamente, então não tem essa possibilidade de pegar vírus, né? É como se fosse um Macintosh das orquídeas. O Macintosh também não pega vírus. Páfio não pega vírus, viu, exatamente. gente? Uma novidade. Essa eu não sabia, fiquei sabendo agora. Vou mostrar, não é? Assim, o que nós fazemos
lá, cruzamentos, aí vocês vão ver os melhores, né? Plantas que nós temos. E depois vamos fazer o replante. Aí a Fernanda, que eu chamo da minha rainha dos sapatinhos, é ela que vai então fazer. Floração em média o quê? Uma vez por ano? Uma vez por ano. Começa a grande floração dos complexos, começa em abril e vai até final de julho. Ok? Os outros, as machetados, eu tenho o ano todo, né? Então aqui tem uma pequena amostra. O que nós fazemos? Nós tiramos o pouch, né? O sapatinho, porque a flor também, diferentemente das outras orquídeas, ela não murcha, ok? Então, como eu fiz uma bancada aqui, eu não preciso mais me preocupar com isso, mas é muito mais fácil, é difícil chegar aqui atrás para polinizar e aquela coisa, corre o risco, a pessoa olha, esquece que está polinizado e corta fora, né? Então, mas aqui ninguém mexe, sou eu. E aí forma a cápsula de semente e isso leva quanto tempo até... Ela demora 9 meses aqui, amadurecendo, não é? Depois ela vai para o laboratório. Lá o processo é um pouco mais lento. Eu soube disso, que páfio demora para germinar. Demora muito para germinar. O que é muito? Alguns meses, às vezes. No mínimo 6 semanas. Mas e para você receber plantas em frasco de volta é o quê? É 1 ano, 1 ano e meio? 2 anos. 2 anos para receber anos. plantas. Demorado. É demorado. Né? O pessoal às vezes pergunta, por que páfio custa mais caro do que as outras plantas? Esse é um dos motivos. Então aqui você tem... Assim, eu estou tentando aqui, né, fazer a coisa. Esse aqui é uma planta pequena. Olha o tamanho disso. Exatamente. Olha o tamanho assim, disso. Se você colocar a minha mão atrás, não é pequena, né? Olha o tamanho disso. Né? Então, isso é tudo páfio de primeira floração, né? Então, são irmãs, né? Então, de novo, esse cruzamento deu, assim, um nível de planta, assim, que eu não vendi nenhuma planta do lote. Eu decidi ficar com todas. Aqui tem uma Quantos anos você está cultivando páfio aqui, Roberto? A gente moro... não deve perguntar a idade das pessoas, né? Desde que eu moro no Brasil. Quantos anos você mora no Brasil? 36 anos. Tá vendo aí? Então, esse é a minha paixão. Não, qualquer um se apaixona por essa coisa. É a minha paixão, né? Eu amo esses páfios. E, então, sim, porque são tão diversos. Então, as pessoas não se dão conta. Aqui você vê aquela bancada, aqui estão os melhores, né? Que foram todos cruzados e você vê o tamanho da flor. Né? Espetáculo. Então, isso tudo, planta florescendo pela primeira vez. Então, você pode esperar uma coisa muito melhor na segunda ou terceira floração. Exatamente. Eu estava falando com a Matilde na vinda, é pena que não tem nenhum rotildiano florido. Não é porque é verão. Não é uma planta de verão. E o rotildiano é um negócio assim, ele chega a 25, 30 centímetros de largura a flor. É uma coisa fantástica. 27 centímetros de largura e a haste com 1,5 metro de altura. E tem aquele, se não me engano, acho que é o caudatum, que vem aqui, que a pétala vai quase até o chão. O caudatum é uma espécie de Phragmipedium e o que ele faz, ele é polinizado por formigas. A formiga sobe, então. Sobe. Então eu já consegui fazer 1,20 m de pétalas. Fantástico. Ela vai crescendo até encostar no chão. Olha, ela espera a formiga subir. Então, gente, ó, nós vamos participar, vamos falar com a Fernanda ali, que está ali trabalhando ali. Mas olha só, gente, você que mora em apartamento, tentou ter Wanda, não consegue ter Wanda, tentou Cattleya, apanhou das Cattleias, tentou Cymbidium, então nem se fala, né? Então, esta é uma planta boa para quem mora no apartamento, que tem uma janela bem iluminada, você pode diminuir um pouco essa luminosidade, bota uma telazinha para proteger um pouco, e é uma planta que não vai ocupar espaço, não exige muita luminosidade e que gosta de carinho. Tem planta que não gosta de ser cuidada. Tem planta que você começa a cuidar muito dela, ela não gosta. Esse gosta de você dar atenção para ele, rega na hora certa, aduba na hora certa. A planta para quem gosta de plantas e quer ter plantas bonitas, lindas em casa. Então, essa a questão só é aprender como é que cultiva, né? Vamos lá ver com a Fernanda. Não tem muito mistério. Se você sabe cultivar um Phalaenopsis, você consegue cultivar. Mas o Phalaenopsis ainda tem um problema de bactéria. Sim. Que hoje. Isso aqui